valorização da produção e do consumo de alimentos naturais e orgânicos. Precisamos mudar nossos hábitos alimentares para a escolha de alimentos saudáveis, sensibilizar agricultores para práticas de cultivo com adubo orgânicos e inseticidas naturais, e dizer não para o plantio e o consumo de transgênicos. Com a participação da aluna Thaísa Tomás, aqui do Rio de Janeiro, que fez a leitura do 8º item da Carta das Responsabilidades Vamos Cuidar do Brasil, começa agora o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Na edição de hoje, nossos convidados vão falar sobre a riqueza de espécies vivas existentes no planeta e sobre as ações necessárias para a sobrevivência dessas espécies. Para falar sobre esses assuntos, convidamos a gestora da comunidade virtual de aprendizagem Vamos Cuidar do Brasil, Tereza Mello, o professor do Departamento de Ciências Florestais da Universidade de São Paulo, Marcos Sorrentino, e a diretora técnica da empresa Menos Lixo, em São Paulo, Patrícia Blau. No projeto de educação ambiental de uma escola em Porto Alegre, reaproveitamento e reciclagem são palavras-chave. E o lema vale para óleo de cozinha, papel e sucatas. Veja na reportagem. Cortar o papel, furar e colocar alças são algumas etapas da confecção de pequenos blocos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Gilberto Jorge. O objetivo é o reaproveitamento, né? Então, assim, a gente separa, fizemos uma separação desses papéis, alguns a gente não vai poder utilizar, então a gente coloca no lixo e falamos já com os funcionários para eles botarem no lixo seco, no dia da coleta seletiva. Outros papéis a gente vai aproveitar para reciclar, ou seja, a gente vai formar novo papel. E aqueles papéis que ainda podem ser reaproveitados, então a gente está fazendo os bloquinhos para reaproveitamento do papel. O trabalho de reaproveitamento foi acompanhado com interesse pelos alunos. Esta folha foi utilizada só de um lado, o outro lado ainda está em branco. Então a gente pode reaproveitar essa folha. E nós aqui do grupo da Educação Ambiental estamos reaproveitando essa folha, esse espaço em branco, para fazer os bloquinhos. Além da atividade de reaproveitamento de papel, o grupo também discutiu sobre a importância da reciclagem do óleo de cozinha. E a importância também de a gente não colocar o óleo de cozinha usado no ralo da pia, porque ele vai para o guaíba e vai dificultar o tratamento dela, da água. E também pede para vocês não colocarem o óleo de cozinha na terra, porque ele vai para os lençóis subterrâneos e vai contaminar mais a nossa água. O tema da educação ambiental ele perpassa por todos os projetos. Na hora do planejamento, ele é um dos eixos que é observado em todos os nossos projetos. Então, desde o plantio de canteiros na horta, turmas fazendo receitas de xaropes, de pomadas, ervas medicinais, enfim. Cada projeto vai dizendo como é possível fazer a entrada deste tema, né? Nas aulas de educação física, o trabalho começou em sala com objetos de sucata sendo transformados em brinquedos. O objetivo principal é fazer a parceria com as professoras de primeiro ciclo que estão trabalhando esse ano com o projeto Brinquedo e Brincar e Coisas de Criança. Então, dentro do projeto, né, de sala de aula surgiram várias questões e uma delas era se pode fazer brinquedo com sucata, com o que é lixo, com o que a gente não usa mais. Então, nas aulas de educação física eu procurei aliar, né, trazer alguns materiais como garrafas, as caixinhas de leite, de suco, latas, e então fazer alguns brinquedos que já são antigos, né, para nós. O mais importante assim é estar junto com as crianças, né, junto com eles, vendo essa transformação, o que dá para fazer. E isso é que é o mais legal da atividade. Fazer dado, fazer um monte de coisa. Jornal, e minha calça a gente fez bolinha, depois a gente brincamos de boliche. E ao final, foi só levar os brinquedos para a quadra e se divertir. O nosso projeto político-pedagógico tem uma grande questão, um grande eixo, que é trabalhar a questão da autonomia e da autoria também para os alunos, não só
para os adultos, mas para os nossos alunos. Então a questão ambiental, enquanto um tema pedagógico, vem dando aporte para isso, para que a gente possa desenvolver o protagonismo juvenil, fazendo com que esses jovens, através da questão do meio ambiente, possam se tornar responsáveis pelo local onde eles vivem e contribuir para ações para toda a sua comunidade. Começando o Salto para o Futuro, gostaria de agradecer aos nossos convidados pela presença aqui no nosso estúdio. Tereza, nós vimos ali na reportagem o pessoal da Escola Gilberto Jorge cuidando um pouquinho mais de Porto Alegre, né? A menina até disse que não pode jogar óleo de cozinha na pia porque ele vai para o Guaíba, o rio lá que corta a cidade. E você é da comunidade virtual de aprendizagem Vamos Cuidar do Brasil. O que é essa comunidade, Tereza? Bem, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Acho que é bom a gente falar sobre o que é uma comunidade virtual de aprendizagem antes, né? Porque uma comunidade virtual é um grupo de pessoas que se reúnem com os mesmos interesses, em torno de um mesmo tema, mas usando a internet. Essa é uma comunidade virtual, que pode ser de relacionamentos, etc. e tal. Quando ela é de aprendizagem, é que existe uma intenção educativa, né? Portanto, a comunidade virtual de aprendizagem Vamos Cuidar do Brasil é mais uma instância de reflexão, de debate, de resoluções da própria Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Agora, na terceira versão da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, existe este outro espaço para a conversa, a prosa e a troca entre a meninada toda que vai participar da conferência. É um espaço, então, que está destinado aos alunos, às crianças e aos jovens que vão participar da conferência. Que vão participar da conferência, para que eles possam ir lá, mostrar o que estão fazendo, né? E ver o que os outros estão fazendo para cuidar do Brasil, que é o lema da conferência Infanto Juvenil. Certo. Patrícia, a gente também viu na atividade, inclusive com a participação da professora de Educação Física, os meninos e meninas ali aproveitando materiais, reaproveitando materiais. Sucata, né, como o Sérgio disse na reportagem. Cuidar do lixo também tem a ver com biodiversidade, Patrícia? Não, com certeza. Eu acho que muitos de nós já ouvimos falar assim, do impacto do lixo no ambiente, né? Se discute muito, se a gente joga plástico equivocadamente, né, de forma inadequada, isso vai parar na barriga de tartaruga, que confunde com águas vivas. A gente imagina jogando lixo no rio, né, matando peixes e tal. E quem nunca ouviu falar que o plástico lá no meio ambiente dura 100 anos até poder se desintegrar? Mais ainda. Então, acho que tem tudo a ver a questão, né, do impacto da destinação do nosso lixo sobre fauna, flora, diversidade. Mas se a gente mais e mais também pensar na origem do lixo, a gente vai ver que ele tem tudo a ver com, né, preservação de ecossistemas, de espécies. Então, no caso da escola que abordou o papel, né? É muito interessante reaproveitar e depois reciclar, mas a gente tem que fundamentalmente parar para pensar de onde vem esse papel, né? Quer dizer, evitá-lo na produção dele como lixo, mas pensar assim, bom, de onde vem esse eucalipto, como é que é o plantio desse eucalipto, é reflorestamento de verdade, não é? Qual que é o consumo de papel hoje que leva, de repente, ao plantio de eucalipto invadir o cerrado, com todas as suas espécies super preciosas, a gente planta eucalipto no Pará, né? Então, se a gente mais e mais na escola trabalhar de onde vem tudo que a gente usa, que acaba virando lixo, a gente vai fazer mais ainda essas associações, né? A aluna comentou, precisamos mudar nossos hábitos alimentares, certamente. Precisamos, fundamentalmente no Brasil, mudar esse padrão de desperdício de alimento, né? Porque esse alimento desperdiçado custou muito para a agricultura e estamos lá, né, desmatando áreas, degradando áreas para transformá-las em lavoura, em pastagem, né? Então, incluir a discussão do lixo desde a sua origem, né? Fazendo essas conexões com ambiente preservado, biodiversidade. E, Paulo, a gente hoje também vai falar da questão da biodiversidade, como a Patrícia já começou a falar ali, é que por muito tempo no Brasil a gente falava de biodiversidade pelo viés da ameaça da extinção. Campanhas alertando sobre a extinção de espécies como do mico-leão dourado, da arara azul e algumas outras tantas. Como é que está esse panorama brasileiro da biodiversidade? Assim, essas espécies que eu citei, por exemplo, ainda estão sofrendo ameaça de extinção? Grande parte delas continuam a sofrer ameaça de extinção, outras novas começam a ser extintas, entram para a lista de animais, de espécies vegetais em extinção, mas o principal problema é que se nós não enfrentarmos a questão da
do diálogo com a diversidade, a questão da compreensão sobre a importância do outro, e estivermos sempre centrados apenas em nós próprios, apenas na compreensão homogênea e homogeneizadora do mundo e da vida, essas espécies cada vez mais estarão em extinção. Então, a discussão sobre a não extinção de espécies animais, de espécies vegetais, ela é muito oportuna porque ela nos obriga a pensar, a conversar, a discutir sobre como é importante para a vida de cada um de nós trabalhar com a diversidade de cultura, de saberes, de sabores. Os nossos sabores são homogeneizados pelo açúcar e pelo sal. E nós deixamos de compreender o sabor e sentir, né, o sabor de cada fruta, o sabor num suco, o sabor de um chá, porque colocamos um monte de açúcar, um monte de sal na comida. Então, a discussão sobre a diversidade de espécies animais passa pela discussão, pelo debate sobre a importância da diversidade no dia a dia. Quando a gente viaja de um país para o outro, a gente encontra hoje seres humanos exatamente iguais. A diversidade de indumentária, a diversidade de culinária local vai sendo toda homogeneizada. Hoje, a ditadura da carne, do consumo da carne, vai se espalhando por todo o planeta. A China e a Índia, que eram países que quase não consumiam carne, consomem cada vez mais. É sinônimo de melhoria de qualidade de vida comer carne. E a gente não para questionar que cada quilo a mais de carne consumido pelos humanos significa um pedacinho a menos da floresta amazônica, um pedacinho a menos do cerrado, porque vai se colocando pasto para alimentar os carnívoros do planeta. Muita coisa, né? Tereza, com relação à diversidade também, felizmente, nós estamos num país, o Brasil, que é multicultural. E ao longo dessa semana, um dos convidados chamou a atenção para as relações diferenciadas que os diversos povos que constituem o nosso país estabeleceram ao longo do tempo com a natureza, com o meio ambiente. Ele citou o caso dos indígenas, que não se veem como habitantes do planeta, e sim como partes desse todo. Queria que você falasse como é que a escola pode se valer, pode trabalhar essa questão dessa diversidade para poder atuar aí na perspectiva da educação ambiental. Tem a ver com o que o Marcos falou agora, né? De perceber o outro e perceber a cultura do outro e entender a cultura indígena, que já é um nome engraçado, esse negócio de índio, né? Porque nós não estamos na Índia como achavam que a gente estava, né? Mas entendê-los não é uma coisa simples. E o trabalho com isso não pode ser superficial, né? Não pode ser aquele olhar o outro, mas olhar o outro como alguém extravagante, alguém assim, diferente de mim, mas que eu olho assim com espanto demais, né? A relação do índio com a natureza é porque ele mora lá, né? Quando ele mora lá, a relação é no espaço natural que ainda não foi modificado pelo homem. Essa ideia de que o meio ambiente é só esse tipo de espaço, né? Há muito tempo a gente sabe que não existe mais. Que o meio ambiente pode não ser natural, ele pode estar extremamente modificado pela ação humana, mas ele continua sendo o meu meio ambiente, né? Sem dúvida, conhecer como os índios tratam o seu espaço pode nos dar indicações de como deveríamos tratar o nosso, né? Patrícia, antes da gente começar o programa, a gente já conversava bastante sobre a questão do lixo e você trouxe um dado alarmante, que a média de produção de lixo por cada um de nós, habitantes do país, está em torno de 1 quilo de lixo por dia. Eu até perguntei para a Patrícia, 1 quilo por ano? E ela riu, assim, não, é 1 quilo por dia, variando aí de acordo com a região do país. E aí, Patrícia, a gente sabe que esse lixo, ele ainda não é um lixo tratado. Tem uma pesquisa do Fundo Mundial para a Natureza, o WWF, feita em parceria com o IBOP, foi divulgada em junho, e constatou que 67% dos brasileiros entrevistados não separam lixo reciclável e somente 5% encaminhariam aí esse lixo, o lixo orgânico, para a transformação em adubo. Por que é tão difícil estabelecer essa cultura do reaproveitamento e da reciclagem de lixo? Bom, eu sou educadora, eu acho relativamente fácil. Dá um trabalhinho, mas a gente tem que, né, acreditar no potencial humano para a mudança. Eu acho assim que muitas coisas nos levam a achar que lixo é um problema, mas ainda nem tanto, né? Então, quando a gente, ainda mais estando no Brasil, as pessoas falam, pô, mas tem espaço sobrando no Brasil para ter mais aterros e lixões. Então, uma coisa que a gente tem que construir é esse nosso hino, gigante pela própria natureza.
Porque hoje, mesmo locais que têm coleta regular, não são todos no Brasil, e aterros sanitários, que são exceções, mesmo assim, varrer lixo para baixo do tapete basicamente um aterro, é isso, varrer lixo para baixo do tapete. Então a gente tem que mais e mais fazer as pessoas sentirem isso, esses limites físicos, geográficos, porque elas imaginam hoje. Imagina não, você pergunta para alguém na rua, senhor, para onde vai seu lixo? A pessoa fala, eu jogo fora. Você fala, mas onde é o fora? Ah, agora você me pegou. Né? O fora pode ser muitas vezes do lado da casa do outro. É longe de mim, pertinho de você, né? Então a gente tem que tornar essa discussão mais concreta, mostrar para as pessoas, olha para onde vai, olha o que de fato acontece. Temos que também desmistificar essa ideia do degradável, né? Porque está sendo mais e mais popularizado esses tempos de decomposição dos resíduos, e as pessoas falam, então tudo bem jogar comida no lixo porque vira adubo, né? Casca de banana, tudo bem, em 6 meses. Então a gente não está entendendo que aterro ou lixão são áreas tão estranhas que às vezes nem há decomposição direito, né? Então há pesquisas que eu sempre comento no meu trabalho educativo assim, se encontra às vezes pãozinho em aterro com 30 anos de idade, hambúrguer, salsicha, né? Porque um aterro, um chão, às vezes não é uma condição adequada para decomposição. Estou dando exemplos de mitos, né? Muitas coisas também que a gente usa, por exemplo, papel, como foi abordado na escola, né? As pessoas acham que tudo bem gastar papel porque é um recurso renovável. A gente não pensa no impacto da produção disso em termos de consumo de água, de solo. A gente planta hoje um pé de eucalipto, leva 7 anos para estar no ponto de corte. Quando se corta, isso rende apenas 50 quilos de papel. Então a gente não entende assim, o que vem antes e o que vem depois. E, por exemplo, separar resíduos. Na verdade, operacionalmente é muito fácil, né? Tem gente que faz o pé nas costas, separa, tem várias, né, subcategorias. Mas tem que ter uma motivação aí por trás, né? E acho que uma das dificuldades nossas também que as pessoas sentem, elas não se sentem agentes de transformação. Elas falam, o que adianta eu separar se meu vizinho não faz, né? Acho que é um desafio para nós educadores resgatarmos esse poder pessoal. Recursos naturais são elementos da natureza usados pelas sociedades humanas, aqueles valor para o desenvolvimento da civilização, a sobrevivência e o conforto das pessoas. Podem ser renováveis como a água, a energia do sol e do vento, a flora e a fauna que não estão em extinção. Ou não renováveis, como o petróleo e os minérios. Sozinho, na mata ele vive. Sozinho, na mata ele ama. Da mata ele come. Da mata ele vive. Sozinho, na mata. Da mata ele morre, é mato, é mata, ele vive. Em Porto Alegre, a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida da Escola Municipal Anísio Teixeira faz uso da linguagem teatral para apresentar temas ambientais a alunos, professores, funcionários e toda a comunidade. Através da primeira Conferência do Meio Ambiente, em 2003, ficou deliberado pelos próprios jovens que cada escola deveria ter uma comissão de qualidade de vida e meio ambiente. A ideia central da apresentação de fantoches foi divulgar as ações da Convida, a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Anísio Teixeira. A gente organizou várias atividades, só que a gente percebeu que com as crianças não adiantava fazer palestras. E tinha que ser alguma coisa mais lúdica, até porque dava uma conotação de brincadeira. E aí as crianças gostavam de participar. Outra apresentação feita pelos integrantes da Convida desta escola trabalhou o tema Segurança Alimentar. Soneca, a couve sapeca, tenho folhas bem verdinhas, usadas em saladas e sopas bem quentinhas. E presta atenção, comigo não, doenças no fígado e no rim, não querem nem saber de mim. Esse tema da segurança alimentar recebeu uma ênfase maior a partir da segunda conferência, porque a gente tem algumas questões importantes aqui na escola. Primeiro que a gente tem uma dificuldade em relação a salgadinhos e bolachas recheadas, porque existe até um mercado próximo onde é comercializado esse material, e na escola a gente tem uma dificuldade em relação ao lixo, muita produção de lixo em função da alimentação que eles consomem. Então a gente tinha que criar hábitos alimentares saudáveis. Se uma pessoa come porcaria, só come besteira, ela pode ser obesa ou desnutrida. É bom suco, salada verde. A terceira encenação dos integrantes da Convida apresentou a dengue e o mosquito transmissor da doença. O Aedes transmite a doença, mas existe um jeito de se prevenir dela.
Vamos eliminar os locais de reprodução dos mosquitos. Não deixando água parada, não deixar lixo nas ruas. Não deixar vasinho de planta com água. Não deixar caixa d'água aberta. A prevenção e os cuidados com a alimentação são alguns dos assuntos envolvidos no projeto de educação ambiental da escola. A educação ambiental é um processo de inclusão muito grande, né? E trabalha diretamente com a questão da violência, né? Com valores, principalmente valores, né? De amizade, solidariedade, o cuidado. E a educação ambiental não é só a questão assim, a horta separada, o verde, é a gente com a gente mesmo. Na medida que tu entende que cada um tem o seu papel fundamental, né, na preservação desse ambiente onde vive, né, eu posso estar fazendo pouco, mas fazendo a minha parte, isso vai contribuir para que todos possam viver melhor. Estamos neste processo, entre acertos e erros, vamos construindo uma consciência ambiental em nossa comunidade escolar. Bom, nós recebemos aqui, Marcos, um e-mail da Tânia Colodetti e 30 cursistas formandos do curso normal. Um abraço a todos, eles são do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, do Polo de Tecnologia Educacional. E tem uma notícia boa, a Tânia e os cursistas dizem que receberam hoje o livro, a publicação Mudanças Ambientais Globais, Pensar Mais Agir na Escola e na Comunidade. A gente espera que eles aproveitem bastante a publicação, viu, Tânia? Agora, ela pergunta se é viável, se é interessante integrar a proposta do livro à prática pedagógica da escola, envolvendo aí todos que estão relacionados à comunidade escolar, diretores, orientadores, coordenadores, professores, alunos, funcionários e família dos alunos e comunidade em torno da escola. A proposta das convidas vai exatamente por aí, como a gente viu na reportagem, né, Marcos? Exatamente. Tânia e companheiras e companheiros das escolas, né? A questão da Conferência Nacional do Meio Ambiente, esse material que está sendo recebido, é uma forma de estimular as pessoas a entrarem num movimento de cuidados com o Brasil. É um momento de envolvimento, mas esse envolvimento ele não pode se limitar à conferência, às atividades da conferência. Então, a criação da convida dentro da escola, trazer a questão ambiental para o projeto político-pedagógico da escola, trazer a questão ambiental para o dia a dia da sala de aula, significa promover processos participativos na escola. A questão ambiental, o cuidar, né, do planeta, as mudanças ambientais globais, ela só tem uma forma de ser enfrentada. Não é com apenas medidas técnicas, tecnológicas. A forma de ser enfrentada é nós aprendermos ou reaprendermos a dialogar, a nos encontrarmos e estabelecermos novos pactos, novas formas de enfrentarmos os problemas que são novos também. A questão ambiental, a questão ecológica, ela não era conhecida há 200 anos atrás ou por outras formas de organização dos humanos, ainda hoje. Ela é um problema típico da nossa forma de civilização, do nosso modo de produção, do nosso modo de consumo. Para ser enfrentada, ela precisa de novos pactos entre os humanos. E esses novos pactos exigem que a gente reaprenda o diálogo. E esse diálogo ele pode ser feito no projeto político-pedagógico, ele pode ser feito no grêmio da escola, mas há uma proposta feita pelo MEC, que é essa proposta das convidas, das comissões de meio ambiente e qualidade de vida dentro da escola, que deve se espraiar para comunidades de aprendizagem sobre meio ambiente e qualidade de vida fora da escola. Cada estudante, cada professor, cada pessoa da comunidade escolar pode contribuir para criar na comunidade como um todo novas convidas, novos círculos de aprendizagem participativa, os círculos de cultura que o Paulo Freire falava. Pessoas que aprendem participando, que se reúnem e falam. Quais são os problemas socioambientais? É o desemprego? É a questão do ônibus? É a água poluída? São inúmeros problemas socioambientais que tem na nossa comunidade e nós não podemos ficar com a boca escancarada, cheia de dente, esperando as soluções chegarem. Nós podemos nos organizar, debater os problemas e apresentar soluções. Soluções que são individuais, soluções que são do grupo e soluções que são de políticas públicas, soluções que têm que ser apresentadas, cobradas dos governantes, das empresas, das organizações sociais que tem na nossa comunidade. Eu queria... Sim, à vontade, eles dois. Joel? Queria pegar carona aqui, para dizer que a escola deve ser, não só pode ser, um centro de produção de conhecimento, né?
Nesse sentido, a construção da questão ambiental, que se dá ao longo do tempo na história da humanidade e se dá ao longo do tempo na nossa história pessoal de vida, porque a gente vai construindo essa questão dentro de nós a partir das informações que recebemos, inclusive da escola, né? Mas passando pela mídia e pelas outras instâncias da sociedade. A escola pode produzir conhecimento sobre o que acontece naquele local, porque só quem mora ali sabe o que acontece ali. Quem está longe não sabe. Portanto, ir beber na fonte daquelas pessoas que moram há mais tempo no local, né? Na própria tradição oral, que às vezes desvenda algumas coisas para a gente, buscar o que tem de registro de imagem daquele local no antes, no agora, pensando em biodiversidade. Que bicho que tinha aqui que meu avô me conta, agora não tem mais, por que não tem? E construir esse conhecimento a respeito do seu local. O que você está dizendo, a escola pode virar, e acho que seria interessantíssimo, um núcleo de pesquisa dentro daquela comunidade, daquela realidade, como é que é? Ela tem essa função, né? De fazer a pesquisa, sistematizar essa pesquisa e tornar pública essa pesquisa para a sua própria comunidade ou para o mundo. E hoje com a internet? Né? Hoje com a internet é para o mundo. Né? Você também queria aproveitar o Marcos para novamente abordar a questão do lixo, mas assim, a importância é a gente incorporar essa discussão de produção, consumo, lixo, nos mínimos detalhes das atividades. Então, por exemplo, vai se fazer um teatrinho como a escola fez, né? Aproveitar essa oportunidade para se discutir como é que nós vamos fazer o cenário, de onde vêm os materiais que compõem esse cenário, depois que acabar essa intervenção, essa peça teatral, para onde vai isso, quanto custou, né, em termos ambientais, como a própria escola pode dar um bom exemplo no que ela consome, né? Quer dizer, você falou de dificuldade de separar lixo, resíduos e tal. Muitas dessas escolas têm campanhas para arrecadar resíduos, né, recicláveis, mas o próprio papel da diretora da escola, o papel, fisicamente, está no lixo, né? Então, acho que é muito interessante que a escola tenha no seu projeto pedagógico toda uma discussão sobre o seu próprio consumo. E aí eu vou continuar com você, continuar falando de lixo. Uhum. A Tânia Bageston, do SESC de Chapecó, em Santa Catarina, enviou um e-mail. Tânia, obrigado pela participação. E ela disse que é uma prática comum nas escolas a construção de maquetes, inclusive também quando vai se trabalhar a questão da educação ambiental, para vários fins. No entanto, falando em educação ambiental, ela pergunta quais materiais, além do papelão, são sugeridos para essas construções, visto que o isopor não é biodegradável. Tá. Você falava desse conceito de biodegradabilidade antes do programa começar. Eu acho interessante a pergunta, mas na verdade a questão de ser biodegradável não é tão importante quanto se pensar se aquele material é durável ou se é descartável, né? Então, na verdade, eu acho que o rico, né, num trabalho, num projeto na escola, é discutir com os alunos assim, com eles, né, de forma, né, participativa, o que pode ser usado para fazer uma maquete. Eventualmente, já até existe algum isopor no lixo que vem na geladeira de alguém, tudo bem, vai ser aproveitado, né? Mas a questão é pensar como reutilizar ao máximo materiais, né? Não pensando só no material em si, mas se é descartável ou não. Aqui, voltando até ao bom exemplo da escola, eu trabalho muito com professor também, os professores se engajam em programas, mas você vai na sala dos professores, assim, tem milhões de copos descartáveis, né? Então, assim, nada contra o plástico, né? Porque o plástico demora para degradar. É a questão do impacto da produção desse copinho, com a sua embalagem, com a sua caixa de papelão, que tudo bem é mais biodegradável, é mais renovável, mais a história do eucalipto, que eu já falei, né? Então, como a gente usar coisas, considerar esse impacto e aumentar a vida útil delas. Então, a maquete pode ser do que tiver disponível, que já foi lixo, inclusive. Desde que dure, né? Desde que dure. E aí é muito interessante a história do copo descartável, a gente vai voltar a falar dela, aquela questão dos mitos que você me dizia antes da gente começar o programa. Marcos, mais um e-mail enviado pelo pessoal de Chapecó, eles querem saber como abordar com crianças de classes mais baixas, que inclusive moram em áreas ribeirinhas, a conservação e limpeza das residências, plantio de árvores, enfim, a conservação do meio ambiente. Olha, com crianças de classes mais baixas e de classes mais altas, né? Com todos nós precisamos abordar a questão da conservação do meio ambiente, a questão da bacia hidrográfica, né? Trabalhar essa visualização de unidade da vida, seja ela numa sanga, né? Seja ela num pequeno córrego, seja ela no Rio Amazonas, é muito importante para as pessoas irem percebendo que hoje o planeta Terra é uma única vida. Né? E o que nós fazemos no fundo do nosso quintal repercute na vida de muitas outras pessoas, humanas e não humanas, né? De humanos e não humanos. Então, há diversas
possibilidades para se fazer isso. O antigo estudo do meio, né, precisa ser resgatado. Às vezes a dificuldade para sair da escola para fazer o estudo do meio pode ser feito no fundo do quintal, pode ser feito no quintal de cada criança, na praça mais próxima da escola. Né? A capacidade de observar a sua realidade socioambiental é algo que deve ser desenvolvido e pode ser estimulado por simples convites, onde as pessoas façam isso que a Tereza disse, né? Entrevistem os moradores mais antigos, procurando recuperar a história, procurando conhecer o processo de transformação dos alimentos. Então, tanto as crianças mais pobres como as crianças mais ricas padecem, eu acredito às vezes que a classe média e as crianças mais ricas padecem mais ainda de um processo de alienação sobre o seu próprio presente. Isso que a Patrícia tem enfatizado sobre a história de cada material, de onde vem o papel, para onde ele vai, cada objeto do nosso cotidiano, ele hoje é extremamente alienado do nosso conhecimento e nós utilizamos automaticamente. Muito mais ainda a questão do videogame, das máquinas caixa preta, que a gente não sabe nem como é que funcionam. Então, a impressão que eu tenho é que trabalhar com crianças pobres ou com crianças ricas exige, por parte do educador, da educadora, uma postura de questionamento, de perguntar, o exercício constante de aprender junto, porque às vezes aí um sabe uma resposta, outro sabe outra, e a gente vai construindo as formas não só de conhecer aquilo, mas também de nos potencializarmos para transformar aquela realidade. Até porque, Tereza, um convidado essa semana já disse aqui que as pessoas com menor poder aquisitivo consomem bem menos. E para as pessoas que têm maior poder aquisitivo, o consumo é mais fácil e muitas vezes também pode parecer mais fácil a ideia de descartar aquilo que está se consumindo. Né? Queria que você falasse um pouquinho como é que a escola pode trabalhar nessa reconstrução de valores nesse sentido. Quando nós falamos em consumo, o trabalho na escola é um trabalho de Hércules. Porque nós estamos em uma sociedade que é baseada no consumo. E o consumo é um consumo para todas as classes, é um consumo segmentado mesmo. Existe o apelo do consumo, ele se oferece igualmente para todas as classes a partir de produtos diferenciados para cada classe, né? Mas o apelo é o mesmo. Eu não tenho ideia se o descarte, por exemplo, é diferente, né? Sem dúvida pode ser, mas trabalhar consumo é difícil. É difícil mesmo porque a própria mídia não trabalha isso, não interessa muito. Não trabalha como deveria, né? Trabalha em prol do consumo. Muito. E se associa consumo à qualidade de vida. Então, quando se quer saber se melhorou de qualidade de vida, se diz, se consome mais. E se nós perguntarmos para nós próprios, se nós queremos deixar de consumir, deixar de ter o kit civilização, né? Todo mundo quer ter notebook, televisão, fogão, geladeira, carro, a gente não quer deixar. Mas nós precisamos discutir isso. Claro. Qualidade de vida é consumo? Sim. E acho que aproveitando, sim, sem dúvida é um desafio trabalhar a questão do consumo consciente na escola, mas acho que uma coisa que algumas escolas têm feito é explorar mais a questão da propaganda. Porque a propaganda, claro, só existe para vender o que não é necessário, né? Alguém já viu aqui uma propaganda de uma mulher maravilhosa oferecendo assim, use coador de pano? Não tem, quer dizer, todo o esforço da propaganda é assim, mulher atarefada, vai lá, use filtro descartável, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir avançar nessa questão de consumismo dentro da escola, se a gente escancarar um pouco essas coisas e rever até esses termos, porque hoje as pessoas falam, pô, mas o meu celular é mais moderno que o seu, como se fosse sinônimo moderno e melhor, né? Violência é mais moderno, AIDS é mais moderno do que catapora. É preferível ter catapora a AIDS, né? Tantas coisas mais modernas, água de coco em caixa longa-vida, caipirinha em pó, né? A gente até brinca, sexo virtual é bem mais moderno, né? Então, acho que é um trabalho de desconstruir até essas palavras, né? O copo descartável é um avanço tecnológico. Avanço em que direção? Em um retrocesso ambiental, né? Desde 1988, no Brasil, a Lei de Crimes Ambientais determina a criminalização do desmatamento. Ela responsabiliza quem desmata, quem armazena a madeira e quem vende, além de enquadrar a compra, a venda ou qualquer outro negócio que envolva animais silvestres como crime inafiançável. Mais recentemente, foi regulamentada a criação de animais silvestres em cativeiro.
Ei, Pintacilgo, oi, Pinta-Roxo, Melro, Uirapuru, foge asa branca, vai Patativa, Tordo, Tuju, Tuim, Xote é sangue, Xote é fogo, Xorroxinol sem fim, some coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri, bico calado, toma cuidado, que o homem vem aí, o homem vem aí, o homem vem aí. Ei, Pinta-Silvo, oi, Pinta... Que imagem triste. Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos falando sobre a riqueza de espécies vivas existentes no planeta. Tereza, o boletim que os professores receberam, também está no site do Salto, traz lá uma pergunta. É excessivo o peso das responsabilidades colocadas para as novas gerações, herdeiras dos problemas que hoje ameaçam o planeta Terra e que, no entanto, deverão encontrar as saídas viáveis? O que você acha a esse respeito? Eu acho que eu, por exemplo, com uma geração que já não é nada nova, eu não gostaria de colocar esse peso nas novas gerações, né? Como se trabalha a questão ambiental na escola e como se encara o meio ambiente na escola, pode acabar dando esse caráter até de catástrofe mesmo, né? Como uma responsabilidade desses que vem vindo aí, quando a gente já está fazendo estrago há muito tempo, especialmente a partir da Revolução Industrial, aí, da Segunda Guerra, como o próprio material da conferência traz para a gente. Eu, de minha parte, eu estou fora, eu gostaria de não deixar, mas eu queria saber o que o Marcos... Porque o Marcos é de uma outra geração, já depois da minha. Então, acho que ele pode falar sobre eu isso. acho que não só é excessivo, como é equivocado, né? Nós não podemos jogar nas costas das crianças, dos professores e da escola toda a responsabilidade por construir novas sociedades, um novo planeta. A gente precisa assumir a responsabilidade que são, sim, os adultos os responsáveis pela educação das crianças e os adultos que estão dentro e que estão fora das escolas. Então, o processo de educação ambiental, a fala mais comum é: adulto não tem mais jeito, tem que educar as crianças. É sacanagem com as crianças. Nós temos que ter as crianças juntas, temos que educá-las, mas temos que dar o exemplo. Até porque, pensando no planeta, ninguém deixa a casa cair para o filho reformar quando crescer. Exatamente. Não dá para fazer isso com o planeta, que é algo bem mais sério e mais covarde ainda, como você está dizendo. Queria continuar te ouvindo, Marcos. O desmatamento saiu hoje, falando do desmatamento, saiu hoje uma avaliação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontando aí para a queda do desmatamento na Amazônia no último mês de julho, felizmente, uma boa notícia. Mas ainda assim, 323 quilômetros quadrados de floresta foram destruídos, uma área quase igual à da cidade de Belo Horizonte. Por que é tão difícil frear essa destruição da floresta, Marcos? E aí, pensando também que queimando a floresta, a gente está botando em risco também várias espécies animais que também vivem lá. Exatamente. A nossa ex-ministra Marina Silva construiu bravamente um pacto com 12 ministérios para conseguirmos esses números de queda no desmatamento. Nos últimos 4 anos, nós tivemos quedas sucessivas. Nesse início de ano, tivemos novamente um aumento e ele volta a cair, porque há toda uma ação junto com a Polícia Federal, junto com diversos ministérios, no sentido de enfrentar essa questão do desmatamento, não apenas combatendo um ou outro de forma exemplar, mas construindo uma política que a gente chama de estruturante de enfrentamento do desmatamento. Agora, ela não pode estar calcada apenas na repressão, no que a gente chama de comando de controle, na fiscalização, no licenciamento. Ela precisa estar calcada na presença do Estado nos locais onde há desmatamento. O Estado tem que estar presente em toda a Amazônia brasileira, e o Estado estar presente é termos salas verdes, onde as pessoas possam acessar livros, é termos atenção para a escola. O programa Mais Educação do MEC adotou os 3 dos 36 municípios de maior desmatamento, e no semestre que vem vai começar a trabalhar com os 36 municípios maiores desmatadores, para dizer: não, municípios, vocês não vão ser apenas punidos por desmatarem, vocês vão ter a presença do Estado, trazendo a escola de tempo integral, trazendo a lógica de que a educação das crianças não se faz só dentro da escola, mas se faz no bairro, se faz em todo o município. Então o Estado precisa estar presente para contribuir para a diminuição do desmatamento. Patrícia, recebemos uma pergunta enviada pela Fátima Guerreiro de Santa Catarina. Santa Catarina está participando bastante do programa de hoje, que bom. Ela diz que o processo de desenvolvimento nos leva a uma cultura dos descartáveis.
como repensar e trabalhar essas questões do consumo desenfreado dentro das escolas. Você já falou um pouquinho disso. Eu queria colocar uma pimenta na pergunta da Fátima. Você dizia também para mim, antes do programa começar, que a gente tem alguns mitos em relação a essa cultura dos descartáveis. E aí você elegeu como ícone ali o copinho descartável. Você falou, por exemplo, do terrorismo sanitário. Queria que você esclarecesse, dissolvesse esse mito. Não sei se eu vou conseguir, mas bom, o terrorismo sanitário, assim, é uma coisa que está aí que nos leva a achar que tudo é perigoso, bactéria, fungo. E como eu sou da área de biológica, sou bióloga originalmente, hoje eu sou mais lixóloga, mas já fui bióloga, as pessoas têm horror à bactéria. Elas esquecem que tem flora intestinal, bactéria, esquecem que comem fungo, cogumelo, essas coisas todas. A gente tem hoje, por exemplo, leite esterilizado longa-vida. Para que você precisa de um leite esterilizado se o lactobacilo é um nutriente, né? A gente tem paninhos que você compra bactericidas, né? Eu conheço mães que lavam os filhos dão banho no filho com água mineral. E outra que escova o filho de cima a baixo com sabonete, né, bactericida. Então tem toda uma coisa aí que nos leva a achar que a asepsia é ideal, né? E, por exemplo, o copinho nessa discussão seria uma coisa mais higiênica, né, um copinho descartável, do que eu ter a minha própria caneca ou copo. Na verdade, aliás, só uma última curiosidade. Tem uma máquina de lavar roupa que lançaram, Super Power Plus, né? Que ela solta íons de prata que destroem as membranas celulares das bactérias. Então, olha que incrível, você esteriliza suas roupas, só que dentro da máquina, né? No momento que você abre a portinha, volta ao mundo real. Então, a gente tem que parar um pouquinho com isso, porque, em parte, esse consumo descartáveis tem a ver com esses medos todos. E se a gente está saudável, não tem problema, tem bactéria aqui, e a gente sobrevive. Então, esse discurso todo da mídia, da publicidade é fantástico, né? Se a gente olhar assim, é sedutor o tempo inteiro. O importante é que a gente possa, e aí o que você está fazendo exatamente, desenvolver um discurso que possa enfrentar, argumentar. Assim, peraí, para que eu preciso do íon de prata? Porque a propaganda nasceu para isso. A propaganda surgiu para vender excedente de produção. Essa é a origem histórica da propaganda. Então a gente vai ter que discutir propaganda na sala de aula, né? Senão a gente acha realmente que cerveja desce redondo, que se, né, conversa com o carro, né? Então, a gente tem muitas coisas aí para serem trabalhadas. A questão do celular, né, que é um outro assim. Eu pego o copinho como exemplo, mas o celular hoje é incrível. Ele é um lixo. Não é um problema só da bateria. As pessoas me perguntam o que fazer com a bateria. Mas a gente tem equipamento funcionando sendo descartado. É verdade. Né? Porque é tão fácil você trocar, você completa com R$1,99 e você tem um agora que faz... Passado um mês, você tem outro que tem luzinha, né? Então, a gente vai ter que puxar o freio de mão, né? Para entender que isso é insustentável. Você fazer um celular desse tamanhinho, você cria rombos em ambientes naturais, às vezes floresta, subsolo, né? Então, a gente vai ter que parar para analisar o que é supérfluo, o que é indispensável, o que é a moda, né, coloca. A gente vai ter que fazer um escudo. E aí, Tereza, o papel da escola, de novo, parece que a gente está andando um pouco em círculo, mas não é, porque realmente a questão é fundamental e é central. A escola tem um papel fundamental para problematizar essa relação, inclusive o próprio professor, se ele está lá trocando celular todo ano, alguma coisa tem de errado também com ele. Com certeza. Tem uma coisa decorrente dessa descartabilidade das coisas que é preocupante, porque descarta-se as coisas e as pessoas, né? Então as relações são descartáveis, as pessoas são descartáveis, os amigos são descartáveis, o seu lugar é descartável, tudo é descartável. Tudo bem que a gente está aqui de passagem, mas também não precisa ser tão efêmero, né? E sem laços, né? E tão descartável tudo. Você dizia com muita razão que a gente tem que desvendar as coisas da propaganda e as coisas da mídia, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ouvir falar sobre educomunicação aqui ao longo desta semana. Eu sei que a Graça esteve aqui falando sobre isso também. Eu gostaria de reforçar a importância de levar essas crianças a serem produtoras de comunicação e não só consumidoras de comunicação e de informação. Porque sendo produtoras, trabalha-se, antes de tudo, com a produção do conhecimento a ser falado, né? Com a questão da autoria, que a professora disse na primeira reportagem, disse assim, com o meio ambiente a gente trabalha protagonismo, autonomia e autoria, né? Discutir a autoria desse conhecimento. E quando se produz comunicação, se desvenda os bastidores da maneira de se comunicar dos meios de comunicação social. Ou seja, produzindo jornal, rádio, TV, revista, internet, vídeo, eu percebo
qual é a lógica da produção, e eu sei o que é, entendo o que é a produção comercial dos meios de comunicação, e, em contraposição, o que é usar os meios de comunicação social para a própria comunidade e de uma maneira colaborativa, né? Bom, isso se chama educomunicação. Pronto. É uma proposta que está no material que os professores está no material do passo a Brasil. passo. Tá certo. Marcos, recebemos aqui a pergunta da Maria do Socorro Martins, do Rio de Janeiro. Maria do Socorro, obrigado pela participação. Ela quer saber até que ponto as alterações climáticas afetam nossa biodiversidade. Com certeza, afetam e afetam muito. Há projeções falando de savanização da floresta amazônica, né? A floresta amazônica perder toda essa exuberância. Há estudos que demonstram a extinção de muitas espécies animais e vegetais. Então, a alteração do clima vai alterar muito o nosso modo de ser e estar no planeta. Enfrentar esse problema é prioritário e para enfrentá-lo nós precisamos conversar. Nós não podemos varrer para baixo do tapete fingindo que não é com a gente ou que é um problema dos outros. Não, é problema nosso, cada um de nós vai enfrentar esse problema, mas podemos enfrentar. O recurso necessário para fazer o enfrentamento das mudanças climáticas não é grande. Ele é muito menor do que os problemas que vão se acumular e a lógica que está sendo adotada, por exemplo, de começar a ver, bom, vai ter terra mais barato na Groenlândia, vamos comprar terra na Groenlândia. Bom, a gente já está aqui chegando ao final do programa de hoje. Antes, como você já sabe, é hora de ouvir as considerações finais dos nossos convidados. Queria começar, Tereza, por você. Quais são os seus destaques para o que discutimos hoje? Ou algo de novo que você queira trazer para o cursista agora no finalzinho do programa. É tanta coisa, né, que a gente conversa. A gente não pode ficar até mais tarde um pouco? Eu estou achando pouco tempo. Mas a gente pode Vocês pensar... ficam aí, vocês aguentam mais um pouquinho, porque é muita coisa para discutir. A gente pode voltar, certamente vai voltar a discutir esses temas aqui no Eu Salto. queria deixar um recadinho assim. Dentro da comunidade Vamos Cuidar do Brasil, nós podemos continuar essa discussão aqui. Principalmente a meninada que está participando da conferência ou não está, a criançada das convidas, né? Toda a comunidade escolar, toda pessoa interessada no tema, tem ali um espaço para conversar sobre isso. Eu gostaria de convidar para que entrassem. Entre no site www.mec.gov.br/Conferência Infanto 2008. Este é o site oficial da conferência. E todo o material que aquela escola recebeu hoje com tanta alegria, e todas as escolas irão receber, esse material também está lá, assim como está na comunidade, né, para consulta. Então entrem lá, conheçam o site e por ali vocês podem entrar na comunidade e participar com a gente lá e contar o que está acontecendo no Brasil inteiro. Vamos falar de biodiversidade, diversidade cultural, lá dentro também, né, pela internet. Ok, Tereza, muito obrigado. Vamos só colocar o endereço aqui na tela de novo, vou repetir, www.mec.gov.br/tá na tela, Conferência Infanto 2008, tudo junto, sem acento, está feito o convite da Tereza. Patrícia, por favor, suas considerações finais. Bom, como ela, eu queria pedir uma série exclusiva para lixo, né, que é muito rico. Tem um site também para deixar para quem quiser, Lixo 2, o retorno, é fácil, é menoslixo.com.br. Mas eu gosto muito de uma consideração final, que não é de autoria minha, de um lixólogo europeu, acho que é muito especial essa citação dele. Ele diz o seguinte, que o lixo mesmo não é nenhum problema, o lixo é só um sintoma de uma doença típica da nossa vida na cidade, né, numa sociedade muito industrializada. Segundo ele, é muito fácil ter menos lixo, basta a gente parar para pensar o que é felicidade. Ele defende, então, que a gente poderia ter muito mais felicidade e bem menos lixo se a gente tiver mais qualidade, menos quantidade, mais cultura, menos símbolos de status, mais conteúdo, menos embalagens, mais tempo com nossas crianças, menos dinheiro trocado, mais carinho, menos presente, mais charme, menos maquiagem e assim por diante. Então, tá certo, Patrícia, obrigado pela participação. Também vou repetir o site, www.menoslixo.com.br, para quem quiser mais fontes aí para discutir sobre lixo. Por favor, Marcos, agora suas considerações finais. Só retomando a questão das mudanças socioambientais globais, o aquecimento do planeta, né? É
importante nós debatermos, discutirmos e agirmos nesse sentido. A gente sabe de cidades na Alemanha, por exemplo, que gastam mais recurso por ano para enfrentar as mudanças socioambientais globais que todo o continente africano, que todo o país chamado Brasil. Então, é importante que a população brasileira reivindique olhar de frente para o problema e investimento de recursos para que a gente possa enfrentar essa problemática, mas mais do que se adaptar a essa problemática, enfrentar os problemas que estão levando a as causas desses problemas, né? Então, o nosso modo de produção, o nosso modo de consumo, essa discussão sobre felicidade, sobre qualidade de vida. Ok, Marcos, muito obrigado pela participação. Bom, antes de encerrar o programa, eu tenho um recado para você, professor. É hora de começar a fazer os vídeos que vão ser exibidos na Semana de Poesia aqui na TV Escola. Pode ser a poesia preferida dos seus alunos ou poemas que eles mesmos criaram. Para participar, basta mandar o material em vídeo, mas fique atento. É muito importante que junto com o vídeo venham algumas informações, como o nome da escola, o nome de quem aparece no vídeo, o título e o autor da poesia. Depois de tudo pronto, é só mandar para a nossa produção no endereço Rua da Relação, número 18, quarto andar, Centro, Rio de Janeiro. O CEP é 20231-110, está aqui na sua tela. Estamos esperando o seu vídeo. Termina aqui a série Mudanças Ambientais Globais. Participaram do programa de hoje Tereza Mello, gestora da comunidade virtual de aprendizagem Vamos Cuidar do Brasil, Marcos Sorrentino, professor do Departamento de Ciências Florestais da Universidade de São Paulo, e Patrícia Blaut, diretora técnica da empresa Menos Lixo em São Paulo. Ao longo de toda essa semana, abrimos e encerramos os programas com alunos de diferentes regiões do país, lendo trechos da Carta das Responsabilidades Vamos Cuidar do Brasil. A carta foi elaborada por estudantes que participaram da 2ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. E agora você fica com o último trecho do documento. A gente se vê na próxima série. Tchau. Reeducação alimentar, respeitando os hábitos dos povos. Elaboração de projetos de segurança alimentar como cardápio escolar balanceado, resgate e socialização de conhecimentos tradicionais, receita de alimentos saudáveis e hortas escolares.